Desde já convido a igreja a abrir vossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler o versículo 39. Lamentações de Jeremias 3, versículo 39. Diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Amém. Poder sentar. É um assunto, digamos, um tanto polêmico, talvez, mas pertinente para cada um de nós cristãos. E bom, o homem, ele sempre vai estar certo, né? O homem não erra, o homem ele é perfeito em tudo o que se propõe a fazer. E é isso que a humanidade tem pregado, que o homem ele é autossuficiente, que não precisa de nada, de ninguém, e chega até o ponto de dizer que o homem não precisa de Deus em sua vida. E o homem realmente, ele é correto, ele é infalível, perfeito em tudo, só que somente quando ele se propõe a fazer o que é mal. A gente pode perceber de uma criança, a gente não precisa ensinar para uma criança ela fazer o que é errado, a desobedecer, porque isso já nasce, a natureza adâmica que está dentro de cada um de nós. Paulo, ele afirma em Romanos 7,19 que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que o perseguia era aquilo que ele executava. Salomão, em Eclesiastes 9, versículo 3, fala que o coração do homem é cheio de maldade. E Jeremias fala no capítulo 17 do livro de Jeremias, versículo 9, que o coração do homem é perverso. Então, olhemos para o corredor da história. Vamos olhar os homens cruéis que existiram. Domiciano e Nero, inimigos número 1 do cristianismo no primeiro século. Homens doentios que faziam maldades contra o próprio povo para acusar os cristãos. Veja Hitler, a gente não precisa nem falar o que Hitler fez com os judeus. Veja Mussolini, Che Guevara, entre tantos outros homens perversos. Todos eles tinham uma coisa em comum: eles foram dominados pela maldade do coração e não possuíam ao Senhor. E todos, de certo modo, morreram tragicamente em decorrência daquilo que eles faziam, por causa das atrocidades. Então, se o homem ele não obedecer ao Senhor, quando ouvir a sua voz, e se atentar em realizar única e exclusivamente o desejo do próprio coração, bem algum lhe sucederá. Sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mesmo que na dor, o final do homem não é bom, se o mesmo não se atentar à voz de Cristo. E o livro de Lamentações de Jeremias, pela tradição desde o 3º século, vai dizer que Jeremias é o autor do livro de Lamentações. E talvez tenha tido ajuda de Baruque, que era seu secretário. Isso por conta de algumas linguagens que é semelhante ao que ele escreve em seu livro. Só que alguns vão dizer que não foi Jeremias, justamente porque existem pontos que não parece ter sido Jeremias. Só que fato é que o livro de Lamentações foi escrito por alguém que era testemunha ocular da destruição de Judá e do cativeiro babilônico. O livro de Lamentações, o nome por si só diz Lamentações. Nós só vamos encontrar lamentações em decorrência do pecado da humanidade naquele contexto do povo de Judá. Então, o ministério de Jeremias foi um dos mais difíceis depois do de Cristo, talvez o de Paulo, porque ele viveu com a solidão, ele foi abandonado, ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi lançado em uma cisterna, ele sofreu muitas coisas, porque o povo não se atentava à sua mensagem. E o próprio Deus já havia dito a Jeremias: você vai sofrer porque o povo não vai ouvir você.
mas você vai ter que falar. E Judá havia se esquecido do Senhor, havia se envolvido na idolatria, adorando a outros deuses, e Jeremias está em um momento onde o povo havia abandonado a fé, deixado a vida com o Senhor de lado e vivendo segundo seus vãos ideais. Nada diferente do que a gente viu hoje. As pessoas abandonam ao Senhor, largam a vida com Deus para viver segundo aquilo que ela pensa. Porque eu li a Bíblia do meu jeito e eu entendo que Jesus Cristo, ele não é uma pessoa cruel. Ele é uma pessoa amorosa. Jesus Cristo, ele sempre vai conversar com a gente numa boa. Ele nunca vai chegar e vai dar uma dura na gente. É engano. Porque se a gente parar para analisar, a pessoa mais dura em toda a Bíblia é o próprio Jesus. Porque ele chama os fariseus de sepulcro caiado, hipócritas, e chega ao ponto de dizer que vocês têm por pai o diabo. Jesus Cristo, o amoroso, falando com os doutores da lei, que eles eram filhos do diabo por causa daquilo que eles praticavam. E as pessoas têm vivido segundo seus ideais, suas ideias, se esquecendo de que há um Deus que é justo, santo e que vai requerer de cada um e requerer que cada um dê conta de todas as suas obras praticadas aqui. A palavra de Deus, ela fala que ele vai vir e vai julgar cada um segundo as suas obras. Aqueles que são para a salvação, e os que são para a condenação. E enquanto isso, a humanidade e grande parte dos crentes têm andado a passos largos ao inferno. E se a gente for parar para poder nomear o que nós vamos estar tratando hoje, seria quando o inimigo sou eu. Quando o inimigo sou eu. E nós vamos entender isso no decorrer. Vamos ao versículo 22, do mesmo capítulo 3. Ele pode ser dividido aqui em talvez dois pontos, mas vamos nos atentar ele a um único ponto junto com o 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Chaplin, um grande teólogo, ele vai dizer que esse versículo fala de uma misericórdia abundante, de um amor constante, traduzindo do termo hebraico hesed, onde Deus lembra da aliança com o seu povo e mostra-se paciente, longânimo com os pecados cometidos por eles. A palavra fala isso, que Deus, ele é longânimo e a sua paciência, ele é enorme, porque ele suporta com muita paciência o pecado da humanidade. Então, portanto, Deus, ele não trata o povo de maneira estrita, somente punindo eles por conta dos pecados, quando seria razoável apenas feri-los em sua ira. Deus, ele permanece com o povo que escolheu e continua a aplicar a sua disciplina sem destruí-los. Deus, então, vai trabalhar visando a modificação, a transformação, a mudança do povo e não a destruição deles. O amor de Deus é poderoso e assim atinge o mais alto e a mais distante estrela e o mais baixo que o mais profundo inferno. Até os juízos de Deus são remediáveis e não meramente retributivos. Deus, ele não apenas retribui o homem por conta da sua maldade, mas ele tenta remediar a situação, como um remédio, tenta curar, enviando ali problemas, vamos dizer assim, com os seus juízos. E o julgamento de Deus, o julgamento, é apenas um dedo da mão amorosa do Senhor. Deus, então, aqui haveria de reescrever a história do povo, contando desde o início da sua tragédia e terminando ela com uma mensagem de esperança e prosperidade. A tradução da Septuaginta vai dizer que as misericórdias não me abandonaram. A versão síriaca vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Aben Ezra lembrou que não tem fim as misericórdias do Senhor. E o Senhor, como nós vemos aqui, ele é cheio de misericórdia. E ele concede de maneira livre e soberana. E as misericórdias são a mola de tudo o que acontece, quer seja de bom ou de mal. E
nunca vão falhar. Então, eis a razão pela qual o povo de Deus nunca é e nunca será consumido, ainda que venha a falhar com ele. As misericórdias divinas são de eternidade a eternidade, e estão guardadas em Cristo, o cabeça dos pactos. E assim como o maná no deserto era dado a cada manhã, assim Deus ele faz ali talvez uma alusão para que o povo se lembre do que aconteceu lá no deserto. O maná ele chegava todo dia de manhã, Deus enviava maná, mesmo com o povo pecando. Mas Deus ele faz esse paralelo mostrando que as misericórdias, assim como o maná lá no deserto, elas chegam a cada manhã sobre a vida de cada crente. E o comentário Beacon, ele fala sobre esse versículo, que ele é a continuidade da misericórdia de Deus, é a prova da fidelidade dele. Mas não uma fidelidade a mim e a você, porque a gente só pode ser fiel a alguém que a gente deve alguma coisa. Você fez algo por mim, então eu lhe devo a minha lealdade, a minha fidelidade por aquilo que você fez por mim. Mas o Senhor, sendo riquíssimo em misericórdia, como Paulo fala, com muito amor com que nos amou, Ele nos ama pela fidelidade à sua palavra. Ele fala na palavra que não nos deixaria e não nos deixou e nunca vai nos deixar só. Nós podemos crer no Deus da palavra, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então podemos crer que a misericórdia dele paira sobre nossas vidas e vai continuar pairando até o dia de Cristo. O versículo 29 desse mesmo capítulo, ele diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esse versículo fala da humildade que o homem deve ter para garantir as bênçãos de Deus. O homem bom deve prostrar-se perante o Senhor. E aqui eu não falo de barganha. Eu vou me prostrar diante de Deus e Ele vai me dar alguma coisa. Eu vou ajudar a dar alguma coisa na igreja e Deus vai me abençoar. Não. Mas falamos aqui de humilhação e reconhecimento da majestade de Deus. A palavra fala que Deus ele abençoa os soberbos, não. Fala que Ele resiste a quem é soberbo. Mas a quem é humilde, Ele dá graça. Ele dá bênção e Ele abençoa. Então o fato de prostrar-se perante o Senhor não é como uma forma de pagamento para ter suas bênçãos, mas reconhecer que é somente Ele que pode nos abençoar. E assim, Ele derrama a sua misericórdia e sua graça sobre nós, porque nós o reconhecemos como nosso Deus. E o homem que é humilde e se humilha perante o Senhor é o homem que pode obter a esperança mesmo nas situações de desespero. E no pó tem espaço para a esperança que vai fugir daqui de quem é orgulhoso. Quando nós nos prostramos e nos lançamos diante da presença do Senhor, nós encontramos a esperança que aquele camarada que está correndo com seus próprios braços, trabalhando e fazendo tudo pela sua própria vontade, ele não encontra porque está em desespero, porque ele tenta resolver sozinho. Mas quem se prostra perante o Senhor tem a esperança de que talvez possa terminar bem. Porque se não terminar bem, estaremos com Ele na glória da mesma forma. E por ocasião do cativeiro babilônico, a parte que se mantinha fiel e que depois se tornaram fiéis, conservaram o rosto em terra e ali encontraram a esperança de restauração. Mas a orgulhosa Judá não escapou da severa disciplina procedente da mão do Senhor, que enviou o exército babilônico para punir seu povo por causa de seus muitos pecados. Deus, Ele não vai ter prazer em ver o homem sofrer como um sádico, uma pessoa doente. Só que, muitas vezes, o próprio Deus envia o sofrimento quando o homem vai fugir dos padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. E isso não é injusto por parte de Deus. Mas porque Deus envia dificuldade para a vida das pessoas, isso é injustiça, porque ninguém fez nada de ruim. Na verdade, todos nós fazemos algo de mal contra o Senhor todos os dias.
mas pela misericórdia e pelo sangue derramado na cruz, nós temos perdão por esses pecados. Só que Paulo ainda fala, em Romanos 9, pode o vaso reclamar contra seu Criador o que ele faz? Por que vamos reclamar? Se Deus é o soberano, é o Criador de todas as coisas, qual direito nós temos? E como é dito aí fora, né, pelo pessoal da bandeira woke, que lugar de fala nós vamos ter diante de Deus, sabendo que Ele é o Criador e o soberano e nós somos meras criaturas e seres criados por Ele. Nós não temos poder nenhum. É Ele quem detém todo o poder, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que é o Al-Shaddai. Então Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, porque estava servindo aos propósitos de Deus na punição do povo impenitente. E por causa dos pecados do povo, aquilo que eles mais amavam, foram saqueados e destruídos. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. O que eles mais amavam, quando nós olhamos a palavra, não era a vida deles, não era, digamos, os amigos, mas sim Jerusalém e o templo. A gente vê, quando no livro de Ageu, quando vai se reconstruir o segundo templo, eles não querem, porque o templo de Salomão era muito maior, muito mais pomposo, muito mais luxuoso, e eles estavam tristes porque seria um templo inferior, menor. Só que se a gente for analisar em Salmos 137, que é o salmo que é feito, composto lá no cativeiro babilônico, a gente vai ver a tristeza que eles tinham. Começa dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E o 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E o 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Jerusalém e o templo era aquilo que eles mais tinham prazer e alegria. O Salmo, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo também vai falar: eleva meus olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? Alguns vão dizer que eles cantavam aquilo olhando para o templo, porque a cidade era um lugar no alto, Jerusalém, então eles olhavam para o templo, que era aquilo que eles criam ter a presença de Deus, e se encantavam e se alegravam com aquilo. E por conta dos pecados deles, Deus retirou isso deles, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus, ele não está restrito a 4 paredes. Deus, ele é infinito e faz da terra um lugar onde ele apoia seus pés. E eles não estavam entendendo isso. E nós temos que compreender que muitos sofrimentos que nós temos em nossa vida, eles vêm da parte do Senhor. Muitos sofrimentos que o homem passa, fora os que são consequência do pecado de Adão, são enviados por Deus, e eles são enviados por 2 motivos. O primeiro, Deus envia como ferramenta de consolação, edificação e crescimento. Um lembrete que nós não pertencemos a esse mundo e que a nossa pátria é celestial. Temos vários versículos que nos mostram isso, mas vamos ler alguns apenas, para não tomarmos muito tempo. O primeiro se encontra na carta de Tiago. Tiago. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, diz: meus irmãos, tende por motivos
de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nós temos 1 Pedro também, 1. Do 6 ao 9, diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós temos outros versículos, como 1 Pedro 3,14, 1 Pedro 4, 12 e 13, 2 Coríntios 1, 3 a 8, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, 2 Coríntios 5, 2, Apocalipse 2, 10 e Apocalipse 3, 8. Todos esses versículos nos mostram que Deus envia o sofrimento como forma de consolação, edificação, crescimento e como um lembrete de que a gente nem desse mundo pertence. Outro motivo é que Deus envia como correção de pecados cometidos. O homem seja corrigido e ande segundo a lei de Deus e viva com ele. Nós temos Hebreus 12, do 6 ao 14, que diz assim, cadê? Aqui. Hebreus 12, do 6 ao 14. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrija. Mas se estáis sem correção, de todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, no entanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E o 14, a finalização disso aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos também Números 12, do 6 ao 10, onde conta o relato onde Miriam e Arão começam a falar mal de Moisés, e Deus corrige Miriam, não Arão por conta de seu posto, mas corrige ali Miriam, colocando ela lepra, e ela fica afastada após ser perdoada, ela fica afastada até ser curada. E como lemos aqui em Hebreus, na hora que Deus nos disciplina, não é agradável. A gente pode se lembrar de nossos pais, assim como o próprio texto de Hebreus fala. A gente se lembra, quando a gente era mais jovem, era novo, criança, a gente fazia besteira, era corrigido, apanhava, ninguém gostava. Só que depois de um tempo, quando se fica mais velho, você pensa, aquela surra que eu tomei valeu a pena. Aquela bronca, aquele não que eu levei dos meus pais, me ajudou a chegar aqui hoje. E quando se torna pai,
Mãe, aí que se entende ainda mais, porque está se vivendo na pele aquilo que seus pais fizeram com você. E a mesma coisa com o Senhor. Deus muitas vezes nos corrige. A gente fica, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas a gente errou. E Deus nos corrigiu. E a gente não gosta quando Deus nos corrige. Só que lá na frente, quando a gente entende o propósito da correção, a gente lembra do que aconteceu. E a gente fala, Senhor, muito obrigado pela correção. Muito obrigado por o Senhor ter me corrigido naquele exato momento. E a gente se lembra do que a palavra fala. Obrigado pela correção, Senhor, pois não sou um filho bastardo. O Senhor me ama. Eu sou amado pelo Senhor. Como é bom ser amado e corrigido pelo Senhor. Porque eu estou sendo moldado para ter o caráter do varão perfeito, da varoa perfeita. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça sobre minha vida e pela correção que o Senhor tem me dado. E nós entendemos, faz, porque fomos corrigidos pelo Senhor. Só que nós temos vivido em uma época em que não se gosta muito de correção, não que ninguém gosta, não que as pessoas amem ser corrigidas, mas que chega ao ponto delas abandonarem tudo ao serem corrigidas. Eu errei, mas não deveria ser assim, eu vou abandonar tudo, eu vou sabotar. Não é o caráter de um crente, que é dito filho de Deus. E nós vivemos em uma geração assim. Elegeram um presidente que eu não concordo com sua pauta, então vou sabotar a sua presidência, vou sabotar o seu mandato. E o país que ela vive está indo por água abaixo, porque ela está ajudando a afundar o barco. Ela não pensa em crescimento, por mais que seja um momento caótico político que a gente vive, econômico, mas ela não pensa no crescimento e prosperidade dela e das pessoas ao seu redor. Ela pensa apenas na sua ideologia, naquilo que ela acredita fortemente. E nós vemos isso acontecendo no âmbito político. E nós também vemos acontecer no meio dos cristãos. E o que tem acontecido é que ninguém tem assumido a responsabilidade pelos seus atos, sejam bons ou maus. O cristão ele tem que olhar para a sua vida e ver tudo o que acontece, seja de bom ou de ruim, é fruto de suas escolhas. Escolhas certas levam a lugares certos. Escolhas erradas levam a lugares errados. E isso acontece desde o Éden. Deus coloca Adão como o líder, o chefe, o responsável, o administrador. Adão escuta Eva, come do fruto. Deus vai cobrar de Adão, que era o líder. O que Adão faz? Foi a mulher que você me deu. A culpa é sua, Deus. Aí Deus chega para a mulher. E aí, mulher? O que tu comeu e deu para o seu marido? Foi a serpente. E aí, serpente? Não tem o que fazer, só tem eu. Desde o Éden, o homem passa a responsabilidade das suas más escolhas para o próximo. Caim mata Abel. E aí, cadê teu irmão? Eu sei lá, eu não sou o guardador dele. Desde o início, a gente vê isso acontecer. E hoje, muitas pessoas vão dizer, a culpa não é minha. A culpa é do pastor que eu cumprimentei e nem falou comigo. A culpa é do irmão. O irmão estava cantando, pregando, dando aula, e ele falou alguma coisinha que feriu o meu coraçãozinho frágil. Nós vivemos em uma época de pessoas frágeis, de pessoas fracas, que não suportam ouvir a sã doutrina, a verdade, não suportam ouvir que ela é pecadora, não suporta que Deus use alguém para dizer, você é adúltero, se conserte. A gente vive em um tempo em que a pessoa quer viver nos seus pecados, achando que está tudo bem, e que Deus a escuta, que Deus a ama, e que Deus vai levar ela para o céu, mesmo ela vivendo em pecado. E muitas vezes também quando não colocam a culpa no diabo, né? Porque o inimigo está furioso. O inimigo, ele está usando a inveja das pessoas para me derrubar.
É muita inveja, olho gordo, mal olhado em cima de mim. Macumba gospel. É muita gente que está com inveja da minha vida, por isso que eu não cresço, por isso que eu não prospero, porque o inimigo está furioso. Há muito tempo, geralmente nessas igrejas de esquina, vamos dizer assim, onde se toca músicas pelo CD ainda, pelo menos antigamente, começava a travar a música. Irmãos, vamos orar porque o inimigo está furioso, ele não quer que nós venhamos a cantar. Mas tu vai olhar o CD, está todo arranhado, está todo furado, não tem cuidado nenhum com aquilo. Mas é o diabo. E o diabo, sei lá, está lá fazendo o churrasquinho dele de boa lá no inferno. Eu não sei de nada, não fiz nada. A culpa foi da pessoa. E a pessoa sempre vai transferir a culpa para o diabo. Porque o inimigo está furioso e eu repreendo em nome de Jesus. Sai, Satanás. E não é o diabo, é a pessoa que está sendo o próprio inimigo na sua vida. E muitas vezes agimos assim, querendo ou não. E tem surgido uma teologia demoníaca que tem se instalado em muitas igrejas, duas no caso, né? Se a gente for olhar, que é quebra de maldição e mapeamento espiritual. Você é crente, aceitou Jesus, mas você recebeu uma palavra de maldição quando era pequeno. Então aquela palavra de maldição está sobre sua vida. E você não cresce porque você foi amaldiçoado. Mas você é crente, aceitou Jesus, mas você está amaldiçoado. Ou, se não tem essa maldição, alguém na minha família pecou. Minha tataravó, que já está morta, pecou, e por causa do pecado dela, eu estou sofrendo as consequências dessa maldição que ela colocou por conta do seu pecado. E aí entra uma tal de regressão, que a pessoa entra em um transe, volta no tempo e, me perdoa, Senhor. A pessoa já morreu, mas perdoa o que ela fez para que eu possa avançar. Isso quando não se aplica à cidade, porque não, tem um demônio no Rio de Janeiro que atua no Rio de Janeiro. E a jurisprudência dos demônios não deixam que ele atue em São Paulo. E o demônio de São Paulo não pode atuar no Rio de Janeiro. Mas tem um demônio federal que pode atuar em todo o território nacional. Isso não existe. A palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra fala que ao conhecermos a verdade nos liberta. E Cristo é a verdade. Isaías fala no capítulo 54 que contra o povo de Deus não tem arma forjada, não tem encantamento algum. Então, a partir do momento em que nós recebemos Cristo em nossa vida, qualquer maldição que a gente tinha já foi quebrada e lançada por terra. Porque é em Cristo que nós confiamos. E tem surgido essa lambança que tem pego muita gente desprevenida, muita gente que não busca o conhecimento da palavra de Deus. Então, meu Deus, não sei quem falou que eu vou me dar mal na minha vida inteira, quando eu tinha 12 anos de idade. E aí, minha avó se separou, meus pais se separaram, meus tios se separaram, e eu também vou me divorciar porque tem uma maldição e um demônio na minha família. Só que eu sou crente. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, se existe essa maldição dentro de uma família, ela para de existir em nós, porque nós somos a luz que Deus colocou. Nós somos os portadores da libertação que é Cristo. E ela tende a retirar o efeito da obra de Cristo na cruz, porque se Cristo morreu na cruz e eu ainda tenho uma maldição ou ainda sou aprisionado em alguma coisa, Jesus Cristo morreu na cruz meio que em vão, né? Porque Ele não libertou a gente de tudo. Tem o demônio da bebida, o demônio do cigarro. Eu aceitei a Jesus, mas continuo viciado. Questão fisiológica, a dependência da química no corpo. Existem pessoas que aceitam a Jesus e é instantâneo. Ela passa a ter um nojo daquilo. Só que existem outras que vai no processo, vai abandonando aos poucos, vai deixando aos poucos de lado. Eu e o Mateus, a gente já teve um professor de biologia que fumava que nem um condenado. Se converteu. Teve um dia que ele ia dar aula, ele falou, gente, eu não vou dar aula porque eu estou cheio de dor de cabeça. Eu estou em abstinência, parei de fumar, eu estou aqui à base de remédio. O efeito da química no corpo.
Não é demônio algum, é apenas algo fisiológico que pode ser retirado com a ajuda dos médicos e de Cristo. Então, se a gente pegar e analisar o versículo 39, que foi o que nós lemos, porque se queixa o homem vivente, queixa de cada um de seus próprios pecados. O povo de Judá estava fazendo o que era errado. Estava fazendo o inverso. Não deveriam se queixar do sofrimento que o pecado estava causando, mas deveria levar a Deus as suas queixas por causa do pecado que eles cometeram. Senhor, eu pequei. Eu estou sofrendo porque eu pequei. Me perdoa. Me lava, me limpa, assim como Davi no Salmo, por conta do pecado com Betseba. Lava-me, Senhor, purifica-me. E o povo não fez isso. Ele estava reclamando. Porque o cativeiro babilônico veio. A gente é escravo agora. A gente não pode fazer nada. A gente antes era livre. O que aconteceu? Eles pecaram, mas não olhavam para aquilo que eles faziam. E em tempos de aflições, muitos se queixam de Deus. Dizem estar decepcionados com o Senhor. Entretanto, não devemos nos queixar de Deus e sim levar nossas queixas perante Ele. E geralmente isso acontece no meio neopentecostal, né? Que as pessoas são muito ligadas a experiências, revelação, e a corredor de fogo, e sei lá o quê. E aí, porque Deus me revelou, através do Chiquinho da Silva, que eu vou sair de onde eu estou e vou para um lugar muito melhor. E aí vem problema, e a pessoa só faz o que é errado. Problema. Eu estou decepcionado com Deus. Deus falou que ia fazer, eu não pensava que ia ser assim. Meu Senhor, tá difícil, hein? Acho que eu vou te deixar, hein? Era melhor viver como eu estava antes, não tinha problema. Até tinha, mas eu dava meu jeitinho. Não tinha dinheiro para pagar a conta, mas metia um gatinho lá, um leãozinho. Mas confia na palavra de homem. Porque Deus está me mostrando. Geralmente é revelação do óbvio, né? Eu já fui numa igreja, lá em Vista Alegre, que é oração no final, aquilo tudo e tal. Alguém tem alguma coisa para entregar? Aí vem a irmãzinha. Você aí, irmão. Deus mostrou que Ele te deu algo muito precioso para você cuidar. Todo mundo aqui tem alguma coisa preciosa, né? Filho, família, a vida. A gente vai cuidar. É preciosa, Deus deu para a gente. A gente tem que cuidar da nossa família. E Deus deu para você cuidar, para você não dar mole, porque senão você vai perder. Nossa, que revelação top, né? Todo mundo tem algo de bom. Tem alguém com dor de cabeça? Sempre vai ter alguém com dor de cabeça na igreja. Tem alguém com alguma doença? Sempre vai ter alguém enfermo. Deus está te curando. O seu nome é X. Nossa, muito fácil. Revelação do óbvio. E as pessoas caem nisso. Não buscam ao Senhor. E elas ficam decepcionadas com Deus, quando na verdade deveriam se aproximar de Deus em humilhação e falar: Senhor, me perdoa. Me ajuda, está difícil. Eu sei que é consequência do que eu fiz. Mas tem como o Senhor me dar ajuda para eu poder sair dessa e viver bem com o Senhor? Já sobre esse versículo 39, Calvino ele vai dizer que enquanto o homem permanecer em seus pecados, ele nunca vai reconhecer Deus como juiz do mundo. Em outras palavras, Calvino quis dizer que o homem vê o Senhor como um ser malvado enquanto permanecer em sua vida sem Deus. E quando voltar-se a Deus, verá que Deus não está irado com a humanidade sem razão alguma. E que muitas das adversidades que nós enfrentamos são consequências de nossos pecados. Só a gente parar para ver. Todo dia a gente ofende a Deus de alguma forma. Ou sendo meio rude com um coleguinha, com um cônjuge, ou esquecendo do Senhor em algum momento, ou com algum pensamento que não agrada a Deus, ou com alguma palavra que não agrada a Deus, ou com alguma atitude que não agrada ao Senhor. Todo dia a gente vai ofender ao Senhor. Só que as pessoas que não enxergam Deus de perto,
não têm uma vida com o Senhor, elas acham que Ele é uma pessoa malvada. Nossa, se Deus é tão bom, por que tem tanta tragédia no mundo? Por que tem tanta bala perdida e gente inocente morrendo? Consequência do pecado, as pessoas são cruéis. E muitos estão no lugar errado, na hora errada. Muitas pessoas andam com gente errada, porque a palavra de Deus fala, quem anda com brigão, quando o brigão for apanhar, quem é de boa vai junto, porque está junto com ele. A palavra fala isso. E o homem, ele enxerga Deus como uma pessoa cruel, mas quando se aproxima do Senhor, consegue ver que a ira de Deus, ela não é de qualquer maneira e não é injusta. Porque a humanidade ofende a Deus. A humanidade faz algo contra o Senhor. Nós fazemos algo contra Deus muitas vezes. E Deus nos corrige por conta disso, para que nós possamos andar segundo a sua palavra. E tem muito problema que a gente vive que é por conta de nossas escolhas. Eu quero, quero trabalhar com a parte de segurança, vamos dizer assim, segurança pessoal de pessoas. Em certo momento, não vai ter vida, porque dobra. Vai ter noite mal dormida, porque o corpo vai estar acostumando. Ou quer fazer algum tipo de obra em casa, e está aquela sujeirada, aquela bagunça, e reclamação, poeira, alergia ataca, e tudo começa a acontecer por causa da obra. A gente escolheu fazer aquilo. E a gente tem que ter peito para aguentar as consequências, sejam boas ou ruins. É o que muitos crentes, eles não têm a coragem, não têm muitas vezes o peito de dizer, foi eu que fiz sim, eu errei. Como Davi ele fez, Senhor, eu pequei. Batseba também pecou, mas ele falou, Senhor, eu pequei. Senhor, esquece Batseba. Eu estou falando de mim com você, eu pequei. A gente tem um filho pródigo. Pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Me aceita como um servo seu, eu pequei. E muitos não aceitam e não tomam a atitude de ter essa iniciativa de assumir a responsabilidade. E nós vemos a orientação que acontece nos versículos 40, 41 e 42. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Quando o homem se achega ao Senhor, falando que é Ele quem pecou, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço nada de você. Se o Senhor quiser me matar, me mata, porque eu mereço. Eu mereço sofrer todas as consequências por conta da minha falta para com o Senhor. Quando o homem se achega para Deus, assumindo que ele fez o que é mal, Deus dos céus, Ele cobre com sua graça e misericórdia e perdoa o homem e lava com seu sangue. Quando nós nos ajoelhamos ao Senhor em atitude de humilhação e solicitando, suplicando o seu perdão, nós alcançamos a sua graça, a sua misericórdia. É só a gente lembrar de quando a gente não servia ao Senhor. O que a gente já fez de ruim, né? O que a gente já fez de cruel, de coisas que a gente olha hoje e pensa, meu Deus, eu consegui fazer aquilo. Como? Mas aí você olha, quando você se achegou ao Senhor, quando Ele te chamou pelo seu nome, você se achegou a Ele, em sinal de humilhação, dizendo que era pecador e merecia receber a punição, mas que suplicava pelo perdão dele, Ele derramou a sua graça sobre nossas vidas. Quando nós nos humilhamos, nós encontramos a esperança que está em Deus. E muitas coisas que nós fazemos e que nós sofremos é porque nós escolhemos errado. A gente agiu mal. E é consequência das nossas escolhas.
O que é bom é pela misericórdia de Deus, mas o que é mal é culpa nossa porque a gente quis assim. Ah, mas eu fui obrigado. Não. A gente não é obrigado a fazer o que é errado. Ah, mas se eu não fizesse, eu ia perder meu emprego. Quem te sustenta não é patrão, quem te sustenta é Deus. O patrão é só um meio que Deus escolheu. Já não é desculpa. Ah, eu fiz errado porque eu era o único dali que não ia fazer. É isso mesmo. Nós temos que ser a luz no meio da escuridão. É igual frase de mãe, né? Se todo mundo se jogar na frente do trem, tu vai jogar? Óbvio que não. Ninguém é maluco. Mas nós podemos fazer o que é correto. Nem sempre vamos fazer, porque a nossa carne muitas vezes fala mais alto. Principalmente quando é aquilo que nos toca mais, é aquilo que mexe com nossas feridas pecaminosas. Mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, é possível que a gente faça o que é correto. Então, que fiquemos com essa breve meditação e reflexão para hoje. Muitas vezes eu tenho sido meu inimigo. Muitas vezes tem dado errado alguma coisa porque eu estou me sabotando. O diabo não tem nada a ver. Eu que sou o diabo na minha vida, vamos dizer assim. Eu que sou o inimigo. E que a gente pense que devemos nos humilhar perante o Senhor. Não porque aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor serão exaltados. Não, esqueça a exaltação. Esqueça a exaltação. Pense em humilhar-se perante o Senhor para encontrar esperança. Porque a esperança, pelo ditado do mundo, é a última que morre. A nossa esperança, ela está viva e vive eternamente, que é Cristo Jesus. Lancemos então a nossa boca no pó, nos humilhemos perante o Senhor, para que talvez possamos achar um pingo de esperança para as nossas vidas que nós vivemos hoje. Talvez a gente tenha uma vida espiritual, digamos, miserável, por conta de nossas escolhas. Mas o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de nos achegarmos a Ele, dizendo: Senhor, eu pequei, eu estou errado, me desculpa. Receba a minha oração, Senhor. Não uma oração de Senhor, abençoa, Senhor, faz e aconteça. Não, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Eu errei. Não tenho mais o que falar, Senhor. Eu estou errado. Por que eu vou me justificar perante o Senhor? Não tem como. É besteira tentar se justificar perante Deus. Mas chegar diante de Deus e falar: estou errado, Deus. Me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Não tenho mais alegria, não tenho mais esperança. Me ajuda, Senhor. E nós certamente encontraremos esperança no Senhor. Porque as portas da graça, as portas da misericórdia ainda estão abertas. Mas vai chegar o tempo em que elas se fecham. E quando se fechar, não tem mais esperança para ninguém. Porque ainda há tempo de buscarmos ao Senhor, enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto. Mas o dia vem em que tudo isso vai acabar e que Deus, Ele vai derramar apenas a sua santa ira sobre a humanidade. Que a gente acorde a tempo, sabendo que muitas vezes nós somos o nosso próprio inimigo, para que nós venhamos achar esperança em Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.